Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. É resenha, é Chelsea, semana decisiva, resultados positivos, atuações ruins, semana de UEFA Champions League. Vai começar as oitavas de final e o Chelsea estará em campo na quarta-feira. Em meio às péssimas notícias sobre a saúde financeira dos Blues, divulgadas recentemente, o Chelsea segue linear na temporada, não entrega grandes exibições, mas entrega grandes resultados. O Orgulho de Londres teve o Arsenal na Premier League, derrota. Depois, no mesmo campeonato, iniciou uma semana decisiva na reta final da temporada e jogou muita bola contra o Aston Villa na cidade de Birmingham, quando venceu por 4-1. No final de semana, o Chelsea de Liam Rossinho foi ao País de Gales, outro torneio, e venceu o Wrexham. Se classificou para a fase de quartas de final da FA Cup de 2025-2026 e já sabe quem vai enfrentar na sequência do torneio de futebol mais antigo do mundo. O Chelsea venceu os Dragões do Wrexham no Racecourse Ground, mas não atuou bem, principalmente no primeiro tempo. Pode-se dizer que o Chelsea teve mais sorte do que juízo no País de Gales. O Rossinho exagerou no rodízio do elenco e se viu igualado na vontade e no futebol na cidade de Wrexham. Foi preciso titulares e também jogar uma prorrogação para confirmar a presença do Oeste de Londres nas quartas de final da FA Cup. Destaques para o Garnacho e também para o João Pedro, fundamentais na classificação azul. O Chelsea venceu por 4-2 e os gols do jogo foram marcados pelo Smith para o Wrexham, abriu o placar aos 18 minutos. O bom goleiro, destaque da nossa resenha de pré-jogo, o Arthur Okonkwo, acabou levando azar e marcando um gol contra após uma boa jogada do Garnacho, quando o zagueiro dos Dragões evitou o gol do argentino, mas a bola bateu nas costas do Arthur Okonkwo aos 40 minutos e o Chelsea empatou o jogo. O Doyle, no segundo tempo, já no final da partida, fez o 2-1 da entrada da área. O Achampong, 4 minutos depois do gol do Doyle, empatou o jogo para os Blues, o Orgulho de Londres. Então, o Garnacho, já na prorrogação, aos 96 minutos, fez o 3-2 e então João Pedro aos 125 minutos. Já nos acréscimos, com o Chelsea já com uma mão na vaga, confirmou, levando os Blues, o Orgulho de Londres, para a fase de quartas de final. O Chelsea, que ficou sabendo pelo sorteio já definido que vai enfrentar o Port Vale na próxima fase da Copa da Inglaterra, será o primeiro jogo do Orgulho de Londres em casa, em Londres, no estádio de Stamford Bridge. Lembrando que o Chelsea estreou contra o Charlton, fora de casa, seguiu contra o Hull City, também fora de casa, e viajou até o País de Gales e bateu o Wrexham. Os jogos das oitavas de final foram completados com a partida e empate entre o West Ham e o Brentford, onde os Hammers precisaram da prorrogação e também das penalidades para se classificar. Os resultados das oitavas de final da FA Cup foram os seguintes: Wolverhampton 1, Liverpool 3, Mansfield Town 1, Arsenal 2, o Wrexham 2, Chelsea 4, Newcastle 1, Manchester City 3, Fulham 0, Southampton 1, Port Vale 1, Sunderland 0 e Leeds United 3, Norwich City 0. O West Ham empatou no London Stadium com o Brentford por 2-2 e nas penalidades venceu por 5-3. O sorteio definiu os jogos e mandos de campo das quartas de final, que ficaram definidos assim: o Southampton no St. Mary's vai receber o Arsenal,
O Chelsea em Stamford Bridge recebe o Port Vale no estádio Etihad, um grande jogo entre Manchester City e Liverpool. O West Ham, mais uma vez em casa no London Stadium, será anfitrião, vai receber o Leeds United. Leeds United que é campeão de Copa da Inglaterra e foi o adversário dos Blues na primeira vez que o Chelsea levantou o troféu em 1970. Os jogos serão disputados nos dias 4 e 5 de abril, um sábado e um domingo. A semifinal definida para 25 de abril e a grande final, esperamos que o Chelsea possa estar lá, 16 de maio de 2026, no estádio de Wembley. O Chelsea iniciou uma boa semana, vencendo o Aston Villa. Na partida seguinte, goleou também o Wrexham com dificuldades. E na sequência da semana de jogos decisivos para o Chelsea Football Club Orgulho de Londres, o encerramento se dará na cidade de Paris, na França. Sim, o Chelsea já conhece faz algum tempo o seu adversário nas oitavas de final da UEFA Champions League. O Paris Saint-Germain será o oponente, mais uma vez, no mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Portanto, é resenha, é muita história sobre futebol, Chelsea, Copa da Inglaterra, UEFA Champions League, é o Chelsea em pauta. Neste início de resenha, quero fazer aquele pedido, aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook e o Threads, Blue Sky, YouTube, Chelsea Fan BH 1905, várias playlists com pós-jogo, pré-jogo, Pílulas Blues, história de torcedor, gigantes e lendas do Chelsea, treinadores blues e também o Chelsea no Spotify e Amazon Music. Cardápio vasto, áudio, texto, vídeo, muita história dos Blues. É resenha, é UEFA Champions League, Chelsea em pauta. É a Liga dos Campeões 2025-2026, é a edição 71. O atual campeão é o PSG, o Paris Saint-Germain. 36 times iniciaram a disputa, restam 16 no caminho para Budapeste. Os playoffs da Liga dos Campeões da Europa já estão na história, todos definidos, grandes jogos e os confrontos registrados nos playoffs. O Galatasaray enfrentou a Juventus e em 2 jogos avançou num placar agregado em 7-5, vencendo o primeiro jogo por 5-2 e sendo derrotado num jogo emocionante que precisou de prorrogação, com Victor Osimhen decidindo a classificação da equipe turca, Juventus 3, Chelsea 2. O Paris Saint-Germain se qualificou vencendo o Mônaco fora de casa no primeiro jogo por 3-2. Na segunda partida em Paris, empate em 2-2, placar agregado de 5-4 para os parisienses. Benfica e Real Madrid. Um confronto com polêmicas, denúncias de racismo e uma repercussão mundial com grandes figuras ilustres do futebol em defesa do craque brasileiro Vinícius Júnior. Diferente do jogo final da rodada 8, em que o Benfica, de uma forma épica e com um gol de goleiro, venceu o Real Madrid e se qualificou para os playoffs, José Mourinho não conseguiu fazer mágica e levar um inferior Benfica a se classificar diante do Real Madrid. Em 2 jogos, o primeiro no Estádio da Luz, o Benfica foi derrotado por 1-0 com um gol do Vini Júnior, e uma semana depois, Real Madrid 2, Benfica 1, placar agregado 3-1 para o maior campeão da UEFA Champions League, sempre temido. Borussia Dortmund e Atalanta foi um confronto super interessante e também épico, uma super virada no jogo de volta. O Borussia Dortmund no Westfalen Stadium havia vencido os italianos, havia vencido a Deusa por 2-0. Na semana seguinte, em Bérgamo,
os italianos, que haviam vencido o Chelsea também na fase de grupos da Liga dos Campeões, bateram o Dortmund por 4-1, viraram o confronto num placar agregado em 4-3 e avançaram. O Karabakh, que complicou o caminho do Chelsea na primeira fase com aquele empate no Azerbaijão, enfrentou o Newcastle. Newcastle que estava como um dos potenciais adversários dos Blues na fase de oitavas de final, não tomou conhecimento dos azeres e fora de casa goleou por 6-1. O placar agregado foi 9-3, porque no St. James Park o Newcastle venceu novamente, só que dessa vez com um placar mais apertado, 3-2. Na Grécia, o Olympiacos recebeu o alemão Bayer Leverkusen. Foi derrotado por 2-0. Na semana seguinte, o Leverkusen, pragmático, apenas empatou em 0-0 em seus domínios e venceu no agregado 2-0 e passou para a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Bodo Glimt, a grande sensação da edição 71 da UEFA Champions League, recebeu a vice-campeã da temporada passada e uma das grandes campeãs históricas da Copa dos Campeões, UEFA Champions League, Liga dos Campeões da Europa. O Bodo Glimt, na Noruega, na cidade de Bodo, bateu a Inter de Milão por 3-1. Já havia também cometido um grande feito ao vencer o Manchester City na fase de Liga. Em Milão, todos esperavam uma inversão de vantagem dos milaneses, mas a Inter novamente foi derrotado por 2-1 para o Bodo e o placar agregado, os noruegueses venceram por 5-2. Um dos grandes confrontos da fase de playoffs aconteceu entre um belga e um espanhol. O Clube Brugge, também um dos grandes sensações da primeira fase, em casa fez um grande jogo, numa partida de 6 gols, empatou com o Atlético de Madrid, do Diego Simeone e do Julián Álvares, mas em Madrid, uma semana depois, não conseguiu repetir a boa performance e sofreu uma goleada 4-2. Atlético de Madrid 4, Clube Brugge 1, no placar agregado 7-4 para os madrilenhos. Todos os jogos e resultados definidos, sorteio realizado na Suíça e as oitavas de final da UEFA Champions League foram definidas. Os jogos ficaram determinados na seguinte maneira e datas. Terça-feira, 10 de março de 2026, o Galatasaray em Istambul vai receber o Liverpool, o Newcastle em St. James Park recebe o Barcelona, o Atlético de Madrid vai receber o Tottenham, em Bérgamo o Bayern de Munique visita a Atalanta. Os jogos de volta serão realizados em 18 de março de 2025. Já na quarta-feira, 11 de março, data em que o Chelsea Futebol Clube estará em campo, as partidas determinadas são as seguintes: Bayer Leverkusen contra o Arsenal, Paris Saint-Germain contra o Chelsea, Bodo Glimt contra o Sporting de Lisboa e o Real Madrid, um grande jogo, mais uma vez, contra o Manchester City. As partidas de volta serão realizadas na terça-feira, 17 de março. As datas das quartas de final já estão definidas para os dias 7 de abril, primeiro jogo, e 14 de abril, os jogos de volta. As semifinais também em 28 de abril e 5 de maio, primeiro jogo 28, 5 de maio, o segundo jogo. A grande final, realizada na Puskás Arena, na cidade de Budapeste, na Hungria, determinada para 30 de maio de 2026. Curiosidades sobre os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League de 2025-2026. Atalanta versus Bayern, jogo de campeões europeus. A Atalanta, campeã da Europa League da temporada 2024-2025, vai enfrentar o Bayern de Munique, 6 vezes campeão da UEFA Champions League e um tricampeão nos anos 70, nos anos de 1974, 75, 76, 2001, 2013 e 2020.
Real Madrid e Manchester City. O Real Madrid, o maior campeão do torneio com 15 títulos, o primeiro deles em 1955 e o último em 2024. Já o Manchester City tem um título, duas finais, em 2021 e 2023. Detalhe, 2021 derrotado pelo Chelsea na cidade do Porto e em 2023 bateu a Internacional de Milão e conquistou o seu primeiro título da UEFA Champions League. Newcastle e Barcelona. O Newcastle tem um título europeu no ano de 1969, a extinta Taça das Feiras. É um torneio europeu. E o Barcelona tem 5 títulos da UEFA Champions League nos anos de 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015. É um grande jogo. Como será a atmosfera no St. James Park, no norte da Inglaterra, quase divisa com a Escócia? O grande jogo que interessa ao torcedor blue é Chelsea e Paris Saint-Germain. Primeiro jogo em Paris, então Paris Saint-Germain e Chelsea, mas os dois times campeões. O Chelsea, 3 finais em 2008, 2012 e 2021. O Paris Saint-Germain, 2 finais em 2020 contra o Bayern de Munique e 2025 contra a Inter de Milão. Os parisienses foram derrotados pelo Bayern de Munique em 2020 e triunfaram diante da Internacional de Milão em 2025. Já o Chelsea, de triste memória, em 2008 foi derrotado nos pênaltis pelo Manchester United, mas em 2012 bateu o Bayern de Munique nas penalidades e em 2021 venceu o Manchester City. Chelsea, um grande campeão europeu, muitas taças e 3 vezes finalistas da UEFA Champions League. Liverpool e Galatasaray, Inglaterra contra a Turquia. O Liverpool, de inúmeras finais de UEFA Champions League e 6 títulos. Nos anos de 1977 e 78 foi um bicampeão, 1981, 1984, 2005 e 2019. Já o Galatasaray tem o título da Copa da UEFA em 2000, a Supercopa da UEFA também do ano 2000, um time que tinha entre tantas figuras do futebol mundial o goleiro brasileiro Cláudio Taffarel, e ainda é uma equipe que tem 25 conquistas de seu campeonato nacional, 25 vezes campeão turco, o Galatasaray. Um bom confronto entre o Liverpool e o Galatasaray, primeiro jogo na Turquia. Tottenham e Atlético de Madrid. 4 títulos europeus para os Spurs, que vivem uma má fase no campeonato inglês, com sério risco de rebaixamento. Então, 4 títulos europeus, 3 vezes campeão da Liga Europa, e se for agregar a Liga Europa e Copa da UEFA, né? 1972, 1974 e 2025. E ainda uma Recopa Europeia no ano de 1963. Já o Atlético de Madrid é um time acostumado com títulos europeus, não tem título da Copa dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League, mas 3 vezes foi campeão da Liga Europa, em 2010, 2012 e 2018, 3 vezes campeão da Supercopa nos mesmos respectivos anos, de 10, 12 e 18, e ainda tem a Recopa Europeia em 1962. O Atlético de Madrid venceu em 62 a Recopa e na temporada seguinte, no ano seguinte, o Tottenham, adversário de 2026, faturou a Recopa da Europa. Arsenal e Bayer Leverkusen. O Arsenal, 2 títulos europeus, uma final de Champions. A Recopa da UEFA em 1994 e Taça das Feiras em 1970. Tem uma final de Liga dos Campeões da Europa no ano de 2006, quando foi derrotado pelo Barcelona. Já o alemão Bayer Leverkusen, um título europeu, a Copa da UEFA de 1988, quando venceu o Espanhol de Barcelona na grande finalíssima. Então é Inglaterra contra a Alemanha, Arsenal e Bayer Leverkusen. Aqui um grande destaque, o Bodo Glimt, que vai enfrentar o Sporting de Lisboa, o Sporting de Portugal. O FK Bodo Glimt
da Noruega, é a grande surpresa da UEFA Champions League 2025-2026. Está nas oitavas de final após eliminar a Inter de Milão e antes surpreendeu o mundo na fase de liga, vencendo o Manchester City na Noruega por 3-1. O Futebol Klubben Bodø/Glimt da Noruega, da cidade de mesmo nome, cidade de Bodo, que fica no centro-oeste do país, é um clube de uma cidade de 53 mil habitantes. O Bodø/Glimt é um clube antigo, foi fundado em 1916, portanto tem 109 anos de história. Joga no Asfjord Stadium, um estádio pequeno, 8.270 torcedores é a sua capacidade. É um clube 4 vezes campeão da Noruega nos anos de 2020, 21, 23 e 24, portanto é um tetracampeão e ainda tem 2 vezes o título da Copa da Noruega nos anos de 1975 e 1993. Conseguiu, no ano de 2022, chegar às quartas de final da Conference League e ainda uma semifinal da Liga Europa em 2025. É a primeira vez que o Bodø/Glimt disputa a Liga dos Campeões da Europa e já fez história na competição, derrotando gigantes como a Internazionale de Milão e o Manchester City. Contra o Manchester City, na fase de liga, 3-1 na cidade de Bodo e 2 vitórias contra a Inter de Milão, 3-1 na Noruega e 2-1 na Itália. O Futebol Klubben Bodø/Glimt. Nas oitavas de final da UEFA Champions League, os noruegueses vão encarar o Sporting Lisboa de Portugal. O Sporting Clube de Portugal tem um título europeu, um título continental, é a Taça das Feiras do ano de 1964, quando bateu o MTK Budapeste na grande final pelo placar de 4-3. São as curiosidades dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2025-2026, a UEFA Champions League. Chelsea contra o Paris Saint-Germain, o PSG. Muita história na Champions League entre os clubes. Já se eliminaram, são campeões e são clubes ricos, milionários. Dinheiro não falta para essas equipes. Embora o Chelsea recentemente surgiram notícias de problemas nas finanças referentes à temporada de 2024 e 2025, problema a ser resolvido pela Blue Coal, a Clearlake Capital, por Todd Boehly e companhia. Chelsea e Paris Saint-Germain se encontraram pela última vez na final da Copa do Mundo de Clubes FIFA nos Estados Unidos, a primeira edição do torneio, jogo disputado em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Chelsea venceu por 3-0 e surpreendeu o mundo. Jogo em Nova Jersey, no estádio dos Giants e dos Jets da NFL. Os gols do jogo no estado de Nova Jersey foram marcados pelo Cole Palmer 2 vezes, aos 22 e aos 30 minutos, e pelo João Pedro, aos 43 minutos de jogo, partida realizada em 13 de julho de 2025. Enzo Maresca era o treinador, já se despediu dos Blues e o Chelsea foi escalado naquele 13 de julho com Robert Sanchez no gol, fez uma excelente partida, nem parece o goleiro tão contestado de sempre. Então o Chelsea venceu por 3-0 com Sanchez, Malo Gusto, Trevoh Chalobah e o Levi Colwill, Marco Kurela, Reece James, Moisés Caicedo e o Cole Palmer, Pedro Neto e o João Pedro, que chegou para este Mundial. Enzo Maresca era o treinador, ainda Liam Delap, André Santos, Christopher Nkunku e Kiernan Dewsbury Hall foram a campo e ajudaram o Chelsea a se tornar detentor da primeira taça
FIFA de clubes de futebol na Copa do Mundo. O Paris Saint-Germain, do espanhol Luis Enrique, foi escalado com Gianluigi Donnarumma, que se transferiu depois para o Manchester City, Hakimi, Marquinhos e Beraldo, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Ruiz, Dove, Dembélé, Kvaratskhelia comandou o ataque, mas foi dominado pelo Chelsea Orgulho de Londres. Luis Henrique, treinador, e ainda mandou a campo Ramos, Maiulo, Barella, o Zaire Emery e o Kimpembe. Chelsea e Paris Saint-Germain tem um histórico geral e super equilibrado de 9 jogos na história. 3 vitórias blues, 3 empates e 3 vitórias dos parisienses, os franceses. O primeiro jogo entre Chelsea e o Paris Saint-Germain aconteceu na edição de UEFA Champions League, fase de grupos, da temporada 2004-2005. E em Paris, o Chelsea venceu por 3-0, inclusive com Didier Drogba brilhando. O jogo aconteceu em 14 de setembro do ano de 2004, Paris Saint-Germain 0, Chelsea 3. 8 dos 9 jogos entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain aconteceram na UEFA Champions League. 2 vezes no ano de 2004, 2 vezes no ano de 2014, 2 vezes em 2015 e 2 vezes em 2016. O último jogo pela UEFA Champions League aconteceu em 9 de março do ano de 2016 em Stamford Bridge. Então, 9 de 3 de 2016, Chelsea 1, Paris Saint-Germain 0, oitavas de final, 37.591 pessoas assistiram. O jogo teve a arbitragem do alemão Felix Brit. Na época, o Chelsea do holandês Guus Hiddink contra o Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, capitão francês e campeão do mundo em 1998. Os gols do Paris Saint-Germain e do Chelsea naquela partida de 9 de março de 2016 foram marcados por Rabiot, Zlatan Ibrahimovic e Diego Costa. O Chelsea foi escalado pelo Guus Hiddink com Courtois, Gary Cahill, Ivanovic e Aspilicueta, Kennedy, Cesc Fábregas, John Obi Mikel e o Pedro, William, Diego Costa e o Hazard, o holandês Guus Hiddink, que comandou a tática, e ainda Bertrand Traoré foi a campo no lugar do Diego Costa e o Oscar entrou na partida no lugar do Eden Hazard. O PSG do Laurent Blanc foi escalado com Trapp, Marquinhos, Maxwell e Thiago Silva, um trio de defesa brasileiro, e ainda o Davi Luiz, olha aí, um quarteto Davi Luiz, ex-Blues, que temporada depois retornou para Stamford Bridge. Matuidi, Thiago Motta, mais um brasileiro, Rabiot, Di Maria, o Lucas Moura e o Ibrahimovic. Então tinham aqui 4, 5, 6 brasileiros, só que o Thiago Motta acabou se naturalizando italiano. Então, PSG de Trapp, Marquinhos, Maxwell, Thiago Silva, Davi Luiz, Matuidi, Thiago Motta, Rabiot, Di Maria, Lucas e o Ibrahimovic. Técnico Laurent Blanc. Entraram ainda o Pastore, o Edson Cavani e o Van der Wiel. E o Paris Saint-Germain avançou de fase, seguiu na UEFA Champions League e o Chelsea deu adeus. Chelsea, 3 finais, 2 títulos. Paris Saint-Germain, 2 finais e 1 título da competição. Depois de tantos anos sem se enfrentar, o torcedor Blue só espera que Liam Rossinho, que nessa temporada é um técnico calouro em disputas de UEFA Champions League, tem experiência, estava comandando o Strasbourg na UEFA Conference League, competição em que o Chelsea é o atual campeão, tenha o bom discernimento, tenha feito grandes estudos para duelar, bater de frente com o PSG em Paris e fazer do Chelsea um favorito a avançar para a fase de quartas de final. Chelsea e Paris Saint-Germain é o confronto, e os ingleses, na sequência da competição com seus respectivos adversários,
é bom deixar registrado, né? O Manchester City vai enfrentar o Real Madrid, o Newcastle vai ser o oponente do Barcelona, Chelsea contra o Paris Saint-Germain, Liverpool e Galatasaray, Tottenham e Atlético de Madrid e Arsenal e Bayer Leverkusen. O caminho para Budapeste está ficando mais curto e o Chelsea vai ter pedreira pela frente em seu retorno ao grande torneio, ao badalado torneio dos clubes europeus, a Liga dos Campeões 2025-2026. Chelsea, campeão do mundo. Paris Saint-Germain, atual campeão da UEFA Champions League. Chelsea, 2 vezes campeão do grande torneio europeu. Paris Saint-Germain, atual campeão. Vem aí as oitavas de final da UEFA Champions League. Semana decisiva para os Blues. É o seu terceiro e grande jogo. Começou lá contra o Aston Villa na Premier League, passou pela Copa da Inglaterra contra o Wrexham e agora UEFA Champions League contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. O torcedor Blue vive uma expectativa de que seus atletas, seus jogadores virem a chave, joguem a competição como se já estivesse na grande final em Budapeste, e o Chelsea, como na temporada 2020-2021, com Thomas Tuchel no comando, tenha um grande plano de jogo e que traga a glória para seu torcedor. Lembrando que o único remanescente daquela campanha é Reece James, um dos pilares dos Blues de 2025-26, ao lado de Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, Cole Palmer e João Pedro. Liam Rossenia tem a missão de devolver o Chelsea à Liga dos Campeões na próxima temporada. Mas após grande jogo de recuperação na cidade de Nápoles, o Chelsea seguramente contra o Paris Saint-Germain está sendo aí apontado como favorito, que na semana seguinte em Stamford Bridge entregue ao seu torcedor uma vaga nas quartas de final do badalado torneio dos clubes europeus. É Chelsea contra o Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain contra o Chelsea. Jogo a ser realizado na quarta-feira, 11 de março, às 17 horas, pelo horário de Brasília, transmissão da TNT e da HBO Max. Quero agradecer a todos que dão aquela moral no conteúdo, gostam dos conteúdos do Chelsea Fan BH e pedir aquele apoio nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Threads e o Blue Sky, o YouTube, Chelsea Fan BH 1905, com mais de 500 vídeos, várias playlists e ainda o streaming de áudio, Spotify e Amazon Music. Chelsea na Liga dos Campeões da Europa. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!